Porque Deus é bom e o tempo todo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 8. Shalom Adonai, igreja. Marcos, capítulo 8. Versículo de número 34. Marcos 8, 34. Quem achou, dá glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, diga aleluia bem forte. Isso foi forte mesmo. Marcos 8, versículo 34. Achastes? Amém? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, é o título. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pode se assentar, dando glória a Deus no seu lugar. Amém? Irmãos, fique com sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar e ficar por dentro do que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa manhã no nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que Jesus fez e que ele preocupou sempre em fazer foi deixar os seus discípulos bem instruídos. Jesus sempre alertou os seus discípulos, sempre ensinou os seus discípulos, sempre preparou os seus discípulos para lidar com qualquer situação que eles fossem encontrar durante a sua vida aqui na terra. E quando nós lemos a palavra, nós vemos isso. Jesus ensina aos discípulos como eles devem se comportar, que eles não devem viver preocupados com o que comer, com o que vestir. Jesus conforta os discípulos com palavras do tipo: quando vocês se apresentarem diante das autoridades, não tenham medo, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai encher a boca de vocês. Jesus sempre preparou os seus discípulos para a rotina da vida, para o dia a dia, para como eles fossem viver aqui nessa terra. Jesus sempre os preparou, e isso foi de grande importância para os discípulos, porque durante a sua caminhada eles aprenderam com Cristo. E se você for acompanhar os evangelhos, principalmente no livro de João, quando vai chegando no finalzinho do livro de João, ali no capítulo 21, Jesus já estava pronto para sair da terra. Ele já ia ser levado ao Pai, para o céu. Estava nos seus últimos dias aqui na terra. E Jesus então chama os discípulos, conversa com eles, passa algumas exortações, algumas orientações finais para os discípulos. E quando Jesus está falando com os discípulos, ele consegue ver o fim de um deles, a morte de um deles, que é de Pedro. Jesus olha para Pedro e vê como seria o último dia de Pedro aqui nessa terra, de que tipo de gênero de morte Pedro iria morrer. Irmãos, a maioria dos discípulos, eles não morreram porque ficaram velhos, de velhice, ou porque adoeceram. Não foi por isso. A maioria deles. A maioria dos discípulos morreram porque por amor a Cristo e porque pregaram o Evangelho. Não foi porque viveram muitos anos nessa terra ou porque adquiriram uma doença e morreram. Mas por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, eles foram assassinados e mortos. E é interessante que
quando Jesus chama os discípulos, bem lá no começo, na história, Jesus não fala para os discípulos, olha, vem até mim que vocês vão morrer. Né? É igual se a gente for evangelizar alguém hoje, venha a Cristo hoje, que amanhã você vai morrer. Não era assim o convite, até porque, se hoje nós recebemos um convite desse, quem viria? Você viria? Hã? Vem para Cristo hoje que amanhã você morre? Você aceitaria esse convite? É, igreja? Mas, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai amadurecendo na fé, nós começamos a entender as palavras de Cristo. Nós começamos a compreender o que Cristo quis dizer aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, principalmente aqui no versículo de número 35, que ele disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Irmãos, perder. Eu acredito que a palavra perder é uma palavra que não soa muito bem aos nossos ouvidos. Porque ninguém quer perder, ninguém investe para perder, ninguém faz algo para perder, ninguém quer perder, não é verdade? E hoje nós vivemos num mundo que é tão competitivo, que a gente corre, que o importante no mundo de hoje é ganhar, é ter, é alcançar, é ser. E esse sistema do mundo tão competitivo faz com que a gente também acaba correndo atrás de coisas para que a gente não fique para trás. Porque quando a gente não alcance os padrões do mundo, as coisas do mundo, a sensação que nós temos é que a gente está ficando para trás. Mas hoje, mais uma vez eu digo, nessa caminhada de fé, nós entendemos, pelo amadurecimento espiritual, que a nossa corrida não é essa. A nossa corrida nessa terra não é para alcançar os troféus desse mundo. A nossa disputa nesse mundo não é para alcançar os prêmios que os homens, que as pessoas, ou que o sistema do mundo pode nos dar. A nossa corrida é atrás de um reino, como nós acabamos de dizer, que é eterno. A nossa corrida é atrás de uma vida que é eterna. Não essa que é passageira, que nós estamos aqui por um tempo nessa terra. Porque o amadurecimento da fé faz com que a gente possa compreender mais aquilo que Cristo está querendo nos ensinar. Eu acredito que se Cristo tivesse falado isso para os discípulos bem no começo, eles não entenderam nada que Jesus estava falando. Mas nesse momento os discípulos já estavam preparados para ouvir as palavras de Cristo, assim como eu creio que nessa manhã todos nós aqui estamos compreendendo o que a palavra está nos dizendo nesse dia. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus, olhamos para as coisas de Deus, a gente percebe que é totalmente diferente do sistema do mundo aqui. Se nós queremos ser os primeiros, a Bíblia fala que nós devemos sentar lá atrás. Se nós queremos ser cheios de Cristo, nós devemos diminuir. Se você quer ganhar, você tem que perder. Você consegue compreender isso? É perder para ganhar. Se você quer ser o maior de todos, seja servo. Se você quer ser muito importante para Cristo, sirva a todos, seja servo de todos. É totalmente assim. A matemática de Deus não é a matemática do homem. O sistema de Deus não é o sistema que nós vivemos aqui. Para ganhar, você tem que perder. Se você quer seguir a Jesus, como ele diz, deixa tudo e vem. Ele não te convida a você trazer sua bagagem, tudo que você tem de precioso e seguir a ele. Não. Deixa tudo e vem. E na nossa caminhada, irmãos, todos nós aqui recebemos esse chamado de vir até a Jesus, de seguir os teus passos, de obedecer os seus mandamentos. Ele chama a todos nós. Mas algo também é verdade, que no meio daqueles que eles chamaram, existem aqueles que querem e aqueles que não querem. Foi por isso que Jesus disse, quem quiser. Porque no meio da multidão, tinha aqueles que seguiam a Jesus, mas não queriam. Mais para frente nós vamos entender isso direitinho. Então, aqueles que querem, é aqueles que abrem mão mesmo da sua vontade. É aqueles que morrem para si mesmo, para viver uma vida para Cristo. E um verdadeiro discípulo, seguidor, entende quando Jesus fala, abre mão, deixa, nega a si mesmo e me siga. E eu não sei, irmãos, se na sua caminhada até hoje, no Evangelho, você já ouviu alguém dizer que você está ficando para trás. Alguém aqui já ouviu dizer isso para você? Você está ficando para trás. A vida está passando e você não está aproveitando nada. Quem já ouviu? Quem tem ouvido ainda? Quem nunca ouviu? Ah, então tá bom.
Então, irmãos, a gente escuta isso, você está ficando para trás. Você precisa aproveitar a vida, porque a vida aqui nessa terra é uma só. E se você não aproveitar aqui, já era. Você não vai ter feito nada. Você está perdendo tempo. Mas como a gente vai aproveitar, irmãos, a vida sem Cristo? A própria Bíblia diz que Ele é a verdadeira vida. Como eu posso aproveitar, viver uma vida, falar que vivo a verdadeira vida se eu não vivo com Cristo? Que vida é essa que eu vou aproveitar sem a presença dEle? Não existe viver de verdade se não tiver Cristo. Ele é a vida. Então, se você está em Cristo, se você vive em Cristo, se você segue a Cristo, você está aproveitando a vida e muito bem. Não deixa ninguém contrariar como sistema mundano de que aproveitar a vida é viver no padrão do mundo, é fazer o que o mundo está fazendo. Não. Eu quero que você abra sua Bíblia para nós entender melhor no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Amém? Olha só o que Paulo diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, irmãos, quem foi Paulo? Um homem zeloso, religioso, conhecedor da palavra, das escrituras, perseguidor, como nós já ouvimos falar tantas vezes aqui, como a Bíblia também nos ensina, que abriu mão, irmãos, de seus títulos, dos seus conceitos, da sua religiosidade, para viver uma vida para Cristo. O que Paulo quis dizer, olha, eu estou vivo, todos nós aqui estamos vivos, mas essa vida que agora eu estou vivendo, não é mais a minha vida, não é mais aquilo que eu era antes, mas é novidade de vida, porque hoje eu vivo em Cristo, e viver em Cristo é viver em novidade de vida, é ter uma visão totalmente diferente daquilo que o mundo te oferece. Paulo fala, olha, aquela natureza que eu tinha antes, morreu. Aquele Paulo, aquele Saulo, já não existe mais. Sou nova criatura em Cristo. Então tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, elas devem refletir aquilo que vive dentro de você. Cristo em nós, esperança. Cristo em nós, novidade de vida. Perder a vida, irmãos, é muito mais do que você se matar ou tirar a sua vida fisicamente. Perder a vida também não é ficar trancado dentro de uma sala falando, estou aqui vivendo para Cristo dentro de um cubo. Não digo isso. Mas perder a vida, irmãos, é abrir mão de tudo aquilo que o mundo e que esse sistema fala que para nós é aproveitar, é ser, é viver feliz. Perder a vida, irmãos, é você abrir mão de tudo aquilo que Cristo não possa estar. Porque aonde Cristo não pode estar, ali é morte, não é vida. Você consegue entender isso? O que você faz, o que você pensa, a sua forma de agir, ela deve fluir de maneira que Cristo possa estar também. Porque se Ele não tiver, sai fora, não é viver, não é vida, é morte. É morte. E eu sei que todos nós aqui corremos atrás disso, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero ser feliz. Mas não pensa que viver é estar longe de Cristo. Viver é estar perto de Cristo, é andar com Cristo. E tem muita gente, irmãos, correndo nesta vida aqui, como se tudo fosse acabar nessa terra, como eu disse. A vida está passando, o tempo está passando, você não está aproveitando nada. Aproveita, o tempo está acabando, corre atrás daquilo que você perdeu, irmãos. O próprio Paulo diz que se a nossa esperança em Deus está somente aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Deus somente para essa terra aqui, se você espera em Deus para te abençoar somente aqui,
Se você espera de Deus só as bênçãos dele, Deus abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meu emprego, abençoa minha finança, abençoa o meu ministério, abençoa onde que eu for, abençoa onde eu for passar. Se a sua visão em Cristo é somente para receber bênção aqui, eu vou te falar o que a palavra diz. Você é miserável, não tem nada. Acha que tem, mas não tem nada. Porque a nossa esperança em Cristo, irmãos, tem que estar muito além dessa vida. A nossa esperança em Cristo é o que eu espero em receber dele na verdadeira vida que vai ser eterna. Porque a nossa vida aqui, essa que você está vivendo aqui nesse corpo aí carnal, de carne e osso, ela é passageira. Por que você vai aproveitar uma vida aqui, sendo que tem uma vida eterna para você desfrutar com Cristo? Então, quando esperamos em Cristo, não é somente para receber as bênçãos dele nesse mundo, mas para receber a maior de todas as bênçãos, que vai ser salvo, como a palavra diz, aquele que perder aqui, salvar-se-á a sua vida. Você consegue compreender o convite de Cristo para você nessa manhã? A viver uma vida verdadeira, não mais na sua natureza, não mais nas suas vontades, mas uma vida para Cristo. É isso que Paulo estava tentando dizer, está querendo dizer aqui para nós. Perder a nossa vida aqui nesse mundo para ganharmos na eternidade com Deus. Amém? Então, irmãos, neste mundo existe um padrão que, se a gente não viver de acordo com aquele padrão, a gente é criticado. E se a gente vive acima desse padrão, a gente é perseguido. Enquanto nós estamos vivendo nos padrões do mundo, não vou dizer nós, não, enquanto pessoas vivem nos padrões do mundo, elas não são criticadas, elas não são perseguidas, porque já que está na moda isso, é isso mesmo que nós vamos fazer, todo mundo faz, a onda é essa, então você está no padrão, ninguém fala nada, ninguém te incomoda, não. Mas quando você desce do padrão do mundo, eu costumo até dizer uma frase que eu ouvi, que fala que a vida do crente é igual avião quando cai. Porque enquanto o avião está passando por cima, você não faz caso, não está nem aí, não sabe quantos passou, de onde que ele é, de qual aviação que ele é, nem nada. Mas no dia que esse avião cai, irmãos, ele vira notícia, ele vira destaque. Crente quando erra, quando peca, pode preparar, vai virar notícia. É igual avião quando cai, todo mundo fica sabendo. Né? Talvez ninguém te dá nada para você, fala nada de você, não te dá confiança, não sabe nada da sua vida, mas no dia que você cair e pecar, pode saber que você vai entrar em evidência. Não é assim? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. É assim que acontece, é a realidade. Mas Jesus nos chamou para vivermos, não no padrão do mundo, nem abaixo do padrão, mas Jesus nos chamou para vivermos acima do padrão. Em uma vida em constante comunhão com Deus. E aquele que vive acima do padrão, não conformando com esse mundo, uma vida para Cristo, esse sim vai ser perseguido. Se você olhar na história, não vou pedir para a gente ler não, mas depois você pode acompanhar, está em Atos 5, versículo 40. A Bíblia fala que quando Jesus foi levado aos céus, ele deixou a missão para os seus discípulos, os discípulos começaram a sair para evangelizar, e ali eles começaram a ser perseguidos, prenderam os discípulos, bateram nos discípulos, maltrataram os discípulos, e colocaram em cadeias e disseram para ele, olha, vocês podem viver no meio de nós, mas vocês estão proibidos de falar do nome de Cristo. Aí o ousado, né, Pedro, ou Paulo, se eu não me lembro, ele falou, olha, convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E a Bíblia ainda fala que quando eles começaram a ser perseguidos, sabe o que aconteceu? Eles se alegraram. Você consegue compreender isso? Quando os discípulos começaram a sofrer a perseguição, eles se alegraram. Eles não sentiram tristeza. Eles não quiseram abandonar a Cristo. Eles não negaram o evangelho, não. Eles se alegraram. E eu falo para você hoje, quando você é perseguido, quando você é criticado, quando você é chamado de quadrado ou de chato, porque defende o evangelho, qual que é a sua reação? Você se entristece? Você murmura? Você se emburra? Você pensa em deixar a Deus? Ou você se alegra? Irmãos, por que os discípulos se alegraram quando começaram a ser perseguidos? Por qual motivo? Porque a vida deles estava ficando semelhante à vida de Cristo. Realmente os discípulos estavam se tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Eles se alegraram porque estavam passando pelo mesmo sofrimento semelhante ao que Cristo passou.
Então, irmãos, quando isso acontecer para o seu lado, quando vier esse tempo de perseguição, pelo seu zelo, pelo seu amor a Cristo e ao Evangelho, como nós acabamos de ler aqui, e você for maltratado ou desprezado ou afrontado por causa disso, começa a se alegrar, porque o reino de Deus está chegando até você, porque o reino de Deus está crescendo em seu coração, você está se tornando a semelhança de Cristo. Eu sei que é difícil falar isso, falar é fácil, né? Mas na prática, quando as perseguições vêm, irmãos, muitos fogem, se escondem. Quando o caminho fica estreito, é melhor servir Cristo aqui quietinho ou ficar no padrão, porque se eu ficar no padrão, ninguém vai me criticar, ninguém vai me ver, ninguém vai falar nada comigo. Aí a gente fica aquele crente recuado, né? Eu tenho que ficar no padrão, que aí eu não incomodo ninguém, eu fico com paz, eu vou viver em paz com todo mundo. Irmãos, Jesus disse o seguinte, que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. E que tipo de conversa é essa que Jesus falou? Por quê? Porque quando alguém se converte, geralmente, ele falou assim, eu vim trazer espada, aqui numa casa estarão o pai contra o filho contra o pai, e por aí vai. Por quê? Porque quando um se converte dentro de uma família, talvez, que serve a outra seita, outras religiões, não aceita o evangelho de Cristo. Aí vem e traz a divisão, traz guerra. Infelizmente, isso acontece também. Então nós devemos entender, irmãos, que a gente não está somente, a gente somos portadores da paz, mas somos defensores também da verdade e do Evangelho de Cristo. Ele não nos chamou para vivermos nos padrões desse mundo. Não tenha medo de ser um crente quadrado e crente chato, porque Jesus também foi taxado da mesma forma. Quando te disserem isso, se alegre, o reino de Deus está chegando até você. Eu quero só abrir um parênteses. Gostaria que nem estivesse gravando, mas já está, então vai assim mesmo. Irmãos, há um tempo atrás, surgiu uma polêmica no mundo evangélico. Até passou na Rede Globo. Não assisto não, irmão, mas esse negócio foi tão forte que chegou lá. O que aconteceu? Alguns pastores de uma igreja batista, Lagoinha, eles foram taxados, condenados, apedrejados verbalmente, porque estavam defendendo a doutrina bíblica. Eu vou dizer por quê. 2 pastores, o André e a Ana Paula, a gente já conhece, eles questionaram a questão de pessoas que frequentam a igreja, mas que vivem uma vida fora da doutrina de Cristo. Vamos dizer um exemplo. Os homossexuais. Eles não podem, aliás, o que foi taxado é o seguinte, eles são proibidos de entrar numa igreja evangélica. E na verdade, não é isso. Aí a distorção foi tão grande que o que passou de notícia para o mundo, para quem estava assistindo, foi de que a igreja evangélica está restringindo o acesso de pessoas que são homossexuais, que são adúlteros, que bebem, que fumam, que roubam, e por aí vai, que matam. E começou essa polêmica toda, essa confusão toda. Mas quando a gente foi analisar na raiz, quando eles saíram em defesa, porque realmente também tem que sair em defesa, o crente não foi chamado para ficar calado, mas para falar a verdade, eles falaram o seguinte, olha, a igreja cristã, ela não impede ninguém de entrar. Igual essas portas estão abertas, pode entrar qualquer tipo de pessoa aqui dentro. Pode frequentar qualquer tipo de pessoa aqui dentro. Mas existe uma coisa, irmãos, dentro da igreja existe algo que se chama doutrina. E um homossexual, um ladrão, um adúltero, um viciado, pode frequentar a igreja sim. Mas ele tem que entender o seguinte, a forma que ele entrar aqui, hoje, não quer dizer que daqui a um ano, daqui a um mês, ele vai continuar entrando da mesma maneira. Porque eu creio que o evangelho, a igreja, é um lugar onde você é transformado. Não rejeitamos ninguém. A porta está aberta para todo mundo, não rejeitamos. Mas para quem quer viver uma vida com Cristo, quem quer novidade de vida, não pode viver mais nessas práticas antigas. Se eu roubava, se eu matava, se eu adulterava, hoje eu não faço mais isso, porque a vida que agora eu não vivo mais. A vida que antes eu vivia, hoje eu não vivo mais. Eu vivo a vida de Cristo. Então, irmãos, igreja é para todos? É. Mas existe algo que Jesus falou. Quem quiser. Ele foi muito certo nessas palavras. Quem quiser. Pastor, eu já matei alguém, eu quero continuar na igreja matando. Pastor, eu adulterei, eu quero continuar na igreja adulterando. Você está entendendo? Então, irmãos, a igreja não é lugar para você. Você tem que procurar um lugar que você vai se adequar, mas a igreja não é.
Pode vir? Pode vir. Mas você vai ser confrontado porque a igreja não vai aceitar isso. Era isso, irmãos, que estava querendo dizer. E o negócio foi tão forte que tinha até crente criticando os irmãos sem saber o que eles estavam falando. Então, irmãos, o Senhor nos chamou para vivermos acima dos padrões, sem ter medo, sem se envergonhar do Evangelho, como nós sempre lemos aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você conhece pessoas que estão nessa situação, o Evangelho pode libertar, a palavra pode curar, a palavra pode mudar a vida. De que forma? Venha até a Cristo. Venha a Cristo que Ele te muda. Venha a Cristo que Ele te transforma. Aquela sua vida de antes não vai ser mais a mesma, porque Cristo faz nova todas as coisas sobre você. E é essa a mensagem que a igreja tem que passar. Não fechar as portas. Abra a porta. Venha, porque nós vamos te receber e Cristo vai te receber ainda mais. E creia que você vai ser transformado no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus e nas suas palavras. Amém? Também. Em Marcos 8, onde nós estávamos lendo, Jesus, ele falou algo muito interessante também, que eu quero frisar. Desculpa, foi em Mateus. Ele fala o seguinte: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que é tomar a cruz? Às vezes a gente acha que a cruz é o marido, é a esposa, é o filho, né? Às vezes a gente acha que a cruz é só um probleminha tão pequenininho e tudo. Por que Jesus falou isso? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Naquela época, irmãos, quando alguém era condenado, um prisioneiro era condenado, ele tinha que levar a sua cruz até o lugar onde ele fosse executado. Só que a cruz que ele levava não era aquela cruz na horizontal e na vertical, certo? Horizontal e vertical. Então ele carregava a sua cruz somente na vertical, aquele peso nas suas costas. E ele ia até o lugar onde ele ia ser condenado, o lugar onde ele ia sofrer. E por que Jesus disse isso? Ele fez uma comparação, na verdade, porque da mesma forma que aquele prisioneiro estava indo para um lugar de condenação, da mesma forma que ele ia carregar aquela cruz pesada, aquele sofrimento, Jesus quis dizer o seguinte: que nós também devemos estar prontos a sofrer, se necessário for, por causa do Evangelho. Que nós devemos estar prontos a morrer, se necessário for, por causa do Evangelho. Uma vez os discípulos disseram para Jesus: Jesus, nós deixamos o pai, nós deixamos nossa mãe, nós deixamos isso, nós deixamos tudo aquilo, por amor ao Senhor e para te seguir. E Jesus falou: olha, vocês vão ser recompensados aqui nessa terra e lá no porvir. Carregar a cruz é passar o que for necessário ser passado por amor a Cristo. É ter a disposição de que, se necessário for sofrer e morrer por Cristo, eu posso dizer: eis-me aqui. Amém? Se o próprio Cristo, sendo Deus, diz a palavra, ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou dos seus títulos por amor, por obediência ao seu Pai, quanto mais nós que somos servos. Jesus disse que o prazer dele não era fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. Jesus disse que aquilo que ele falava era aquilo que ele ouvia de Deus e aquilo que ele via de Deus, e não dele mesmo. Então, se queremos ser discípulos e que Deus apareça na nossa vida, devemos fazer como Jesus fez: se esvaziar para que Ele cresça, se esvaziar para que Ele apareça, abandonando os nossos desejos carnais, as nossas vontades egoístas, aquilo que nos afasta de Deus, que descaracteriza de nós um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Pastor, antes eu era assim, hoje eu não sou mais. Glória a Deus, o Senhor está mudando na sua vida. E quando isso acontece na vida de alguém, irmãos, só Deus sabe, e as pessoas que estão ao seu redor vê quão grande testemunho, quão grande mudança Deus está fazendo na sua vida. Você que antes brigava, discutia, você que antes não levava desaforo, você que antes quebrava o pau mesmo, a barraca, seja lá o que for, e hoje não faz mais isso. Quando as pessoas veem a sua reação, elas falam: realmente há poder no nome de Jesus. Realmente o Evangelho é poderoso para transformar a vida até desse durão aí. Não é mais ele, é Cristo. Eu não vejo mais você, eu vejo o reino de Deus, Cristo se manifestando através da sua vida. Irmãos, Deus é Espírito,
mas nós somos cooperadores da obra de Deus nessa terra. Deus te dá a fé, Deus te dá amor, Deus te dá alegria, Deus te dá paz. E de que forma isso vai se manifestar? Através da sua vida, porque espiritualmente você não vê a fé passando, você não vê o amor passando. Tem que se manifestar em alguém. E nós somos esses cooperadores de Cristo para manifestar o seu reino aqui nessa terra. Mas pastor, se eu não discutir, se eu não fazer um alvoroço, eu vou perder. Aí eu vou sair perdendo nessa daí, eu não posso sair perdendo. Aí você vai entender, aquele que perder a sua vida, as suas razões, as suas vontades, por amor de Cristo, vai ser salvo. Você consegue compreender o que é perder? É perder aqui para ganhar lá. É perder aqui para entrar na glória, para estar com o Senhor por toda a eternidade, onde realmente a vida vai ser vida, porque vai ser eterna. Aquilo que nós vivemos aqui, irmãos, não é nem 1% daquilo que nós vamos viver lá. Aliás, não é nada, porque lá vai ser eterno. É perder para ganhar. É difícil, porque nós não aceitamos perder, mas é o ensinamento que Cristo dá para todo aquele que quer seguir a Ele. Tem um exemplo na Bíblia, para a gente terminar. Abra aí, Gênesis capítulo 5, versículo 21. Gênesis 5, 21. Amém? Fala de dois homens. Fala de Enoque e de Metusalém. Olha só o que diz. Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. A Bíblia fala de dois homens. Um que viveu uma vida longa, farta, 969 anos. Quem gostaria de viver isso tudo aqui? Todo mundo, né? Nessa terra? Quem gostaria? Não? A Tamara também não, Karina, está na visão. Então, irmãos, foi um homem que viveu muito, quase 1000 anos, 969. A Bíblia fala que Enoque viveu 365, andou com Deus, e já não era mais ele, porque Deus, tomou ele para si. Deus, esse homem está andando muito comigo. Não vou deixar ele nessa terra, não. Traz ele para cá. Mas se a gente for comparar, irmãos, quem viveu mais? Me responde. Quem acha que é Metusalém, levanta a mão. Vocês estão com medo de falar, né? Quem acha que é Enoque, levanta a mão. Então eu vou perguntar por quê. Vem cá me falar por que foi Enoque. Quem vai me falar? Que ele andou com Deus? Então, irmãos, se a gente for comparar, quem viveu mais foi Enoque. Não estou dizendo que Metusalém foi condenado, foi para o inferno, nada disso não. Mas olha só, os 365 anos dele aqui na terra foi bom, mas ele já foi para a eternidade. Ele não passou pela morte, ele não experimentou muitas coisas desse mundo, porque foi direto para Deus. E é isso que nós devemos entender. A gente não tem que procurar viver muito aqui nessa terra, mas temos que procurar viver uma eternidade com Deus lá onde Ele está. Quando você lê essa história, não fala, pastor, eu quero ser Metusalém, viver 969 anos. Não, eu prefiro viver 365 e ir para Deus logo, do que ficar 969 anos nessa terra. Porque imagina mais 969 anos nessa terra, como é que isso aqui vai estar? Se Jesus não voltar até lá, que eu creio que vai. Então, irmãos, viver é estar com Cristo, seja onde for. É andar com Ele, é estar na sua presença, seja onde for. Se a sua vida está fora de Cristo, se as suas atitudes ou tudo aquilo que você faz, Cristo não é o centro, aí sim você está perdendo a vida. Quando alguém dizer para você que você está ficando atrasado, você fala, atrasado não, meu filho. Estou quase entrando pelas portas do céu. Vem logo, porque senão você vai ficar para trás. Viver para Cristo é dizer não para você mesmo. É dizer não para as suas vontades. E também é um desafio que nós temos, porque a gente sabe falar não para os outros. Mas para nós, é difícil você olhar no espelho e falar, eu não vou fazer isso. Eu não vou falar isso, eu não vou agir dessa forma, eu não vou pensar desse jeito. Dizer não
para nós mesmos, negar a nós mesmos, para ganhar o reino de Deus, assim como Cristo fez. Então hoje, irmãos, o convite para todos nós nessa manhã é que nós possamos viver uma vida para Cristo. Viva para Cristo. Quer você coma, quer você beba, quer que você vá a algum lugar, quer que você vá a outro lugar, que tudo seja para Cristo. Que onde você for, você seja um testemunho da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça no seu lugar, você discípulo, você servo, você filho de Deus. E talvez os seus dias estão sendo desperdiçados. Talvez as suas horas estão sendo desperdiçadas de tantas outras maneiras. Talvez você é daquele tipo de pessoa, eu falo também às vezes por mim, que se perde nos seus pensamentos, que passa a hora pensando, matutando como vai ser o amanhã, como você vai resolver certos problemas, ou na dificuldade que você está passando, perdendo seus dias, não confiando em Cristo, não acreditando em Jesus, de que Ele é aquele que cuida de todas as coisas. Talvez você é aquele que anda agitado, correndo, porque o mundo está evoluindo e você está ficando para trás. A tecnologia cresce e você não consegue se entrosar, entrar nesse sistema e se sente alguém que está sendo abandonado ou rejeitado pela sociedade. Eu quero dizer para você, não. A sua vida tem que estar atualizada, é com Deus e não com o mundo. A sua vida tem que estar em dia, é com Deus e não com o mundo, e não com os padrões deste século. Que nessa manhã você possa, mais uma vez, dizer: Deus, a minha vida está separada para o Senhor. E hoje, Pai, eu quero resgatar isso no meu coração, daquilo que eu disse ali, Deus, quando eu me converti, quando eu comecei a andar com o Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em mim é uma esperança de glória, não somente para a minha vida, mas para todos aqueles que me cercam. Oh Deus, a nossa esperança no Senhor não está somente nesse mundo, Pai. Porque todos nós que estamos aqui fomos convidados a viver uma eternidade com o Senhor. E dela nós não vamos abrir mão. Mesmo que se necessário for, Pai, morrer por amor do Evangelho. Ah, Deus, ser lançado, como foi dito aqui nas pregações, nas fornalhas, nas covas dos leões, por não aceitar os padrões, Deus, da Babilônia, do mundo e do Egito. Nos separa para a Tua glória, Senhor. Porque esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Para que como luz e sal na terra, possamos refletir a Tua glória e fazer a diferença. Deus, eu clamo ao Senhor nessa manhã, sobre cada discípulo que aqui está, Pai. Dentro de cada um de nós há uma decisão, Pai, de querer, Deus, levar a nossa cruz, de querer negar a nós mesmos, por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho. E eu peço ao Senhor, Pai, assim como Jesus orou pelos discípulos, Pai, dizendo que nenhum deles se perderam, Senhor, a não ser o filho da perdição. Eu peço ao Senhor, Deus, que cada um que está aqui, que nenhum se perca, Deus, porque, Deus, se andam contigo, se vivem na sua presença, se obedecem os teus mandamentos, eles não estão perdidos, mas têm a direção que é o Senhor. Guarda cada mente, cada coração aqui nessa manhã, Pai, fazendo com que cada um de nós sejamos hoje e sempre mais parecidos com o Senhor, mais discípulos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Irmão, você pode colocar a mão no seu peito e dizer assim: Cristo vive em mim. Diga forte: Cristo vive em mim. E não vivo mais eu. A vida que agora eu vivo para o Filho de Deus. Aleluia. Lembre-se disso. Quando você for ter uma reação que você sabe que vai sair dos padrões, dos princípios bíblicos, lembre-se disso. Cristo está em mim. As minhas atitudes, as minhas reações não podem ser mais a mesma, porque Ele fez nova todas as coisas em nome de Jesus.